Vamos lá, ó. Outro tema muito legal e muito importante: metas e acompanhamento. Então, ó, tipos de meta na temporada, diferenças entre processo e resultado, o que controlar no dia a dia e como organizar as metas semanais. Então, ó, desempenho, ele é diferente de comportamento. O que você controla? O desempenho, ele varia de dia para dia, ok? Comportamento é presença, foco e atitude. Então, o desempenho é aquilo. Ontem eu fiz uma série de 5 de 100, nadei para um 10. Ok. Hoje você fez uma série de 5 de 100 e conseguiu manter uma média de um 8. Isso é desempenho. O comportamento, ele é presença, ele é foco, ele é atitude. Mesmo que um dia você nadou um pouco mais rápido que o outro, mas os 2 dias você teve a sensação de estar entregando tudo, de estar fazendo o seu melhor. Então, isso é o comportamento. Então, ó, bons comportamentos sustentam o desempenho. Então, assim, atividade para você, tá? Pega um papel, um lápis, uma caneta, coloca lá um comportamento que você precisa melhorar lá no treino. Preciso ter mais presença, preciso ter mais foco, preciso ter mais atitude, eu preciso pensar em começar agora a puxar a raia para mim tentar desenvolver melhor, né? O meu desempenho, preciso começar a fazer ondulações melhores após a virada. Escreva isso que você precisa melhorar, tá? Vai ser muito importante essa parte aí de você melhorar o seu comportamento, você melhorar o seu desempenho. Então, ó, escreva também um comportamento que já faz bem. Meu, eu tenho um comportamento assim, ó, em relação à minha atitude no treino. Nossa, minha atitude ela é muito boa. Eu sou muito focado ali no que eu estou fazendo. Se eu vou entrar para fazer uma série de 10 de 100 metros, eu quero fazer os 10 de 100 metros para o mesmo tempo. Então, isso é um comportamento, eu sou muito focado, tá? Se você precisar de outros comportamentos descritivos, fala comigo também, eu vou te ajudar, tá? Existem vários comportamentos aqui, eu coloquei 3, mas existem vários aí que você pode colocar para você. E metas de processo e resultado, então a gente vai entender a diferença sobre isso. Resultado é tempo, colocação, ranking, tá? E o processo é técnica, frequência e execução, tá? Então, quando a gente fala de resultado, a gente fala de resultado competitivo, ó, fiquei em quarto, fiquei em terceiro, fiquei em primeiro, né? Você ficou numa colocação ali, de um grupo do grupo infantil, do grupo juvenil, do grupo mirim, do grupo petis, né? E ali tem um ranqueamento. Quando a gente fala sobre processo, a gente fala sobre técnica, frequência, execução, tá? Então o processo é melhorar a técnica, frequência de braçada, frequência de treino, presença ali no treino, execução de movimento. Então, o processo bem feito aumenta a sua chance de resultado. Então, o processo, quando você faz ele no seu dia a dia, lá na competição você vai extrair esse resultado. E mais uma atividade aqui, ó, um resultado que você quer nessa temporada. Eu quero ser campeã brasileira, quero ser campeão brasileiro. Não, eu quero pelo menos pegar em terceiro no Paulista. Né? Vou subir etapa por etapa. Eu quero pegar esse semestre em terceiro, depois eu quero evoluir para segundo, quero baixar meu tempo, né? E 2 processos que te aproximam dele. O que você faz muito bem que te aproxima desse resultado? Poxa, eu já faço uma boa saída. Não, eu faço uma média de tempo muito boa durante o treino, mas lá nos meus 400 eu não consigo fazer essa média. Então, o que te aproxima desse resultado que você busca? Então, escreva isso no papel, coloque no papel. E quando você estiver sem foco, olha lá o resultado que você quer nessa temporada. Eu busco esse resultado. Então, escreva. Metas semanais de execução. Então, ó, foco no curto prazo. Então, existem metas simples e específicas. Né? Quais são as simples? Eu quero a cada semana melhorar uma parte da minha técnica de natação. Primeira semana eu quero melhorar a pernada, segunda semana quadril, terceira semana entrada de braço lá na água. Ok. Né? E as específicas? Específica eu quero estar nadando pelo menos para um 10 lá no primeiro regional, um 8 no segundo regional, enfim, metas específicas. Tá? E metas relacionadas ao treino da semana. Então, essa semana, vou trabalhar muito bem o que eu preciso melhorar. Quadril, vou trabalhar quadril. Tá? Então,
essas metas, elas também precisam ser avaliadas ao final da semana. Você vai olhar para si, vai colocar lá no papel, vai falar, poxa, de tudo que eu planejei, eu consegui trabalhar as minhas metas ao final da semana? Consegui? Não consegui. O que fez eu errar em relação a não conseguir trabalhar as minhas metas? Então, escreva isso. Se você também precisar conversar comigo, venha conversar, a gente vai falando sobre essas metas. Então, atividade. Escreva suas metas da semana. Parte técnica, tá? O que você precisa melhorar. A consistência em relação à presença, volume de treino. Poxa, sempre quando é séries de 10 de 400 eu não consigo fechar a série. Eu preciso melhorar essa minha presença no treino, esse volume. Não consigo fazer séries muito longas. O que precisa para melhorar, né, essa consistência? E recuperação. Sono, mobilidade. Então, assim, poxa, tem sido difícil eu dormir 7 horas por noite, 8 horas por noite. Por quê? Porque às vezes eu fico muito no celular, porque às vezes eu me distraio muito, o cérebro não desliga, eu fico acordado, tenho insônia. Como que eu posso fazer para melhorar isso? Então coloque ali na frente o que você pode fazer nessa semana para melhorar o seu sono. Tá? Se precisar, converse com a mãe, converse com o pai, converse com o psicólogo. É muito importante você melhorar a sua recuperação. E planejamento por período, então organizar a sua temporada. Então nas aulas anteriores eu falei sobre consistência, sobre foco, e aqui a gente fala, dividir a temporada em fases. Você pode perguntar para o seu técnico, para o seu treinador, como que vai ser dividida a temporada, quais são os principais campeonatos, para você entender um pouquinho, né? Definir o foco principal em cada período. Então esse período aqui eu vou trabalhar muito o meu nado crawl, esse período aqui eu vou trabalhar muito medley, nesse período aqui eu quero trabalhar específico o nado peito, para quando chegar nessa competição eu estar nadando muito bem. Então, é muito importante também você definir isso. Isso se chama maturidade de treino, né? E ajustar as metas conforme a sua evolução. Então, conforme você viu que foi evoluindo, ajusta as suas metas. Vai ser muito importante você ajustar. E planejamento, né? Agora, o planejamento também você pode colocar aqui no papel, né? O planejamento de agora, de 4 a 6 semanas, o objetivo que você tem. Depois o planejamento de meia temporada. Meu objetivo no meio da temporada é conquistar um campeonato paulista. E na fase competitiva, né, abaixar os meus tempos, então colocar lá os tempos que você quer fazer na fase competitiva, lá na fase do campeonato paulista, um campeonato brasileiro, num campeonato regional específico, ou nos jogos abertos, ou nos jogos regionais. Então, quando você coloca também no papel o seu planejamento, você acaba olhando e sabendo o direcionamento que você está caminhando, tá? Quando a gente deixa em aberto, a gente não sabe o que é. A gente às vezes chega lá no meio do ano, puxa, meu ano não foi tão bem, não sei, né, o que aconteceu, tal. Então se planeja, é muito importante isso, tá? Vai te ajudar ao longo da temporada. E mensagem final, né? Metas e acompanhamento. Então, coloque metas claras que guiam o seu treino. Tá? Não pense assim, nossa, eu tenho 1 minuto e 30 de 100 livre, agora eu já quero fazer 1 minuto e 10. É muito importante você acompanhar as etapas e respeitar essas etapas. Coloque metas claras. E o planejamento, ele te dá direção, igual eu disse. Se você se planeja, se você escreve, se você acompanha onde você está querendo chegar, vai chegar lá no final do ano, você vai pensar, poxa, eu consegui cumprir esse objetivo. Ou, nossa, o que fez eu não conseguir chegar tão próximo do que eu queria? Tá? Então, revisar e ajustar faz parte do processo. Às vezes vai demorar um pouquinho para você conseguir o determinado objetivo? Vai. Às vezes vai ser muito rápido? Vai também. Tá? Então, você reajustar e revisar também é importante. Quem escreve enxerga e quem acompanha